O escândalo dos imigrantes que trabalham e viviam miseravelmente em Odmira veio chamar a atenção ainda mais para o tráfico de pessoas. Sabe-se agora que este ano já foram identificadas mais de 2 dezenas de vítimas, quase todas no Alentejo. As autoridades estão a mobilizar-se, como vamos perceber na operação que acompanhamos nos últimos dias. É o terceiro dia de vigilância, uma operação que começa ainda de madrugada. As primeiras luzes a acender sinalizam as casas dos trabalhadores rurais. Mesmo quem tem contrato trabalha ao dia e muitas vezes é em cima da hora que sabe se vai ou não ser chamado. Uma equipa de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está de olho em 3 casas, várias empresas e viaturas, todas associadas a um homem estrangeiro suspeito de exploração laboral. Só esta morada foi dada como residência por mais de 200 pessoas. A investigação ainda está no início. É apenas uma de várias em curso. Em 3 anos foram sinalizadas 134 vítimas de exploração laboral em Portugal. Só nos primeiros meses do ano surgiram mais de 2 dezenas de novos casos, a maioria no Alentejo. Não é um problema circunscrito a Odmira, nem sequer ao distrito de Beja, é todo o Alentejo. Nas questões de exploração laboral falamos de situações sazonais, onde há um pico, digamos, dependendo da cultura, em que há uma grande concentração de cidadãos estrangeiros, de empresas facilitadoras e prestadores de serviços de mão de obra, e há necessidade dos donos das propriedades de terem as colheitas, obviamente. Há toda uma questão paralela de um mercado na agricultura portuguesa. São poucos e cobrem um território imenso. Os inspetores no terreno seguem a movimentação de algumas carrinhas. Viaturas associadas a indivíduos ou empresas suspeitas que trazem, alojam e distribuem os trabalhadores sazonais. Circulam ao ritmo das colheitas, na apanha da azeitona, de frutos vermelhos e hortícolas. Há bons exemplos onde os direitos são respeitados, mas são muitos os casos de abuso, mesmo quando há contratos. Também pagam para os locais onde estão alojados. Noutras situações pagam também para ter alguma alimentação. Pagam pelos contratos de trabalho, também verificamos isso. Pagam para obter números da Segurança Social. Pagam por uma série de documentação que, na prática, trabalhando não um mês, mas 2, 3, 4 ou menos, ou poucos dias num período mensal, isso faz com que nunca tenham nada. Com muitos trabalhadores a aguardar a legalização, com a barreira da língua, o desconhecimento dos direitos e o medo, a maior parte das vítimas fica calada. Muito antes de qualquer abordagem, as autoridades vigiam, percebem rotinas e tentam saber quem é quem. Da recolha e cruzamento dos dados, percebe-se quem é preciso seguir, que imagens podem ajudar na prova. Uma prova que tem de ser conseguida em contrarrelógio, quando suspeitos e vítimas se movem de uma colheita para outra. Esta mobilidade faz com que as pessoas, nós consigamos obter informação que as pessoas se encontram num determinado local, mas depois de acabar o trabalho que teriam que executar naquele local, as pessoas são mudadas para outro. Isso cria uma enorme dificuldade. Nos últimos 11 anos foram sinalizadas 775 vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Desses, cerca de 70% dos casos foram de exploração laboral, a maioria no Alentejo. Mas há também registros em Lisboa, na Zona Oeste, no Norte e no Algarve. A mudança legal em 2017 tornou mais fácil a obtenção da residência em Portugal do que noutros países europeus. Essa perspectiva leva muitos a sujeitarem-se a quase tudo. As pessoas sabem que Portugal tem uma legislação que permite regularizá-los através de um artigo numa situação excepcional. Esse artigo tem determinados requisitos, entre os quais ter um contrato de trabalho e determinados descontos para a Segurança Social. Sabem que é possível fazê-lo. Obviamente que eles falam uns com os outros. Portanto, isso acaba por ser uma carta de chamada? Digamos que é uma possibilidade que eles têm de se legalizar aqui, ainda que o objetivo final não seja, efetivamente, ficar aqui em Portugal. Cristiano não se chama Cristiano. Diz ter escolhido vir para Portugal depois de perceber que Itália não tinha sido boa opção. E também por admiração a Ronaldo. I play football until I was in Africa. So I come to Italy. I see the country is not like I don't want to stay in Italy. I say, wait, I hear Cristiano then. Let me go and check this country. That's why I come to Portugal. Foi um salto no escuro e não podia ter corrido pior. Cristiano, que não se chama Cristiano, veio do coração de África, via Líbia, à procura do sonho europeu. Vive há alguns meses num centro de acolhimento e proteção de vítimas, traumatizado ainda. Teve 2 patrões, um africano, outro asiático.
Das 2 vezes aconteceu o mesmo. I start, I work every day, even Sunday. If there is no raining, I go to work. Then I work November, December, I don't get nothing from salary. Even food to eat, I don't get. You have been some days without eating at all. Yes, not some days, too much days. Sometimes I go to work. We start from 8 to 4. I don't eat nothing. A fome acabou por levar um grupo de imigrantes africanos a denunciar o patrão. As autoridades foram chamadas e comprovou-se a situação de exploração. I feel like I'm a slave. How can you work? You don't get salary, nothing. It's very hard. Have you ever thought this could happen here in Europe? No, because when I were in Africa, they say here there is a human right, but I come here, it's difficult. Em Portugal nós temos situações, casas de acolhimento para vítimas masculinas em 2 pontos do país, para vítimas femininas também em 2 pontos do país, para vítimas do tráfico menores também há um local específico para isso. Obviamente que as vertentes que saem da atuação policial, o acompanhamento que essas pessoas têm, mas terão aí todas as garantias de um apoio jurídico, apoio dos médicos, apoio à educação. Paquistaneses, indianos, nepaleses, mas também africanos ou da Europa de Leste, as vítimas passam quase sempre por dificuldades semelhantes. A história deste antigo estudante de gestão hoteleira não foge à regra. Quando chegou a Portugal, foi para a agricultura, onde viveu sem condições mínimas durante cerca de 1 ano. Água, luz, mas chão às vezes. Quantas pessoas moravam lá? Costuma morar 10 e mais pessoas num quarto, sem janelas. Resgatado desta situação, após uma intervenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, passou por uma casa de acolhimento, conseguiu a legalização, casou e já está integrado em Portugal. Agora eu trabalho em restaurante e agora está tudo correr bem. Tem contrato? Recebe o ordenado que lhe prometeram? Sim. Agora a vida é tudo bom. E pensa continuar cá em Portugal ou voltar para o Nepal? Acho que eu vou ficar aqui. Ainda estou a fazer minha vida step by step, como se diz em português, não sei, step by step. Passo a passo. Sim, passo a passo. Passos que Cristiano, que não se chama Cristiano, ainda não pode dar. Com um passaporte caducado, sem embaixada em Portugal, não conseguiu a regularização e está por isso limitado a aguardar. Vergado pelo peso de ter ficado, entretanto, órfão de mãe e pai e de não poder ajudar os 6 irmãos e 4 irmãs que ficaram para trás. Aqui não consegue renovar o passaporte.